Olá, meu nome é Nelson França, eu sou empresário e advogado há 19 anos. Atualmente, eu ajudo pessoas e empresas a fecharem o seu primeiro contrato de licitação com o governo. E isso talvez seja algo de outro mundo para você. Talvez você nunca tenha sequer participado de uma licitação, mas não importa o seu tamanho, se você é pessoa física, microempreendedor, tem uma microempresa ou empresa de pequeno porte, não importa. O universo de licitações é grande o suficiente e comporta praticamente todo mundo, desde que você saiba jogar dentro das regras. Para você ter uma ideia, eu vou contar a história de uma mulher que, depois de 13 anos de casamento, foi deixada pelo marido com 3 filhos para sustentar, sozinha, numa cidadezinha do interior do estado de Pernambuco. E, ela tinha apenas uma lojinha minúscula que mal gerava faturamento para pagar as contas do mês. Ou ela contribuía para a Previdência, garantindo sua própria aposentadoria, ou pagava a escola dos próprios filhos. Enfim, nunca conseguiu contribuir para a Previdência. E essa história, infelizmente, é a história da minha mãe. É a história da minha mãe que me ensinou desde muito cedo a ter persistência e entender o valor do trabalho duro. Infelizmente, essa não é só a história da minha mãe, essa é a história de milhões de micro, pequenos e médios empresários que não têm como reinvestir o capital, fruto do seu faturamento, para fazer o seu negócio crescer. A história da minha mãe teve um final feliz, mas aconteceu um belo dia uma coisa inusitada. O prefeito da cidade fez uma cotação no comércio local, porque ele precisava fazer uma compra. E a minha mãe teve essa cotação feita na loja dela também. E no mesmo dia dessa cotação, o prefeito voltou, o assessor do prefeito responsável, voltou na loja e fez o pedido da cotação. E a minha mãe vendeu em um dia para a prefeitura, o equivalente a 1 mês e meio de faturamento. Naquela época eu já era estudante de Direito, eu já ouvia falar de licitação, mas na minha cabeça a licitação era um joguinho de cartas marcadas, sabe? Que quem ganha é quem tem o peixe. Por isso eu não entendi muito quando ela ganhou aquela cotação, mas ficamos muito felizes. Aquele dinheiro foi usado para pagar um monte de boletos atrasados, inclusive boletos da minha faculdade. E aí o tempo foi passando, a vida seguiu no seu habitual aperto, mas eu me formei em 2002, comecei a advogar e a dar aulas para concurso público. E um belo dia bate à minha porta uma mãe solteira com um edital na mão, querendo participar de uma licitação. Era impossível eu olhar para aquela empresária e não lembrar da minha mãe. Eu tinha que ajudar. E aí eu comecei, para representá-la, a devorar tudo quanto é livro de licitação, vários. Mas uma coisa que eu notei de cara é que a licitação ela é regida por um documento chamado edital. E o edital tem as regrinhas, é a lei da licitação. E uma coisa que eu já fazia nas minhas aulas para concurso público era destrinchar os editais de concurso. Então, as coisas ficaram claras muito rápido para mim. E, de fato, graças à minha profissão, se é uma coisa que eu venho fazendo há quase 20 anos, é desvendar editais publicados pelo governo. E com licitação não é diferente. Depois que você desvenda o edital, você sabe exatamente para onde deve olhar, o que deve ser visto com cuidado, cadê o termo de referência, qual o critério de julgamento, qual a modalidade a ser usada. Enfim, depois que você entende a forma correta de preparar a sua empresa, participar e até vencer licitações fica como se fosse uma receita de bolo. Resumindo a história, nós participamos da licitação, os concorrentes até tinham propostas melhores, mas não cumpriram todos os requisitos do edital. Então, o que foi que aconteceu? Nós reprovamos legalmente a concorrência e ela levou todos os itens daquele edital. Ela foi declarada vitoriosa na licitação e os perdedores, os demais concorrentes, saíram de lá irados, indignados, dizendo que aquilo ali era um joguinho de cartas marcadas, mas o fato é que eles não tinham entendido como jogar dentro das regras do jogo. E o curioso foi que no final ela, me agradecendo, disse que aquele dinheiro, aquele contrato, ajudaria a pagar muitos e muitos boletos atrasados. E eu pensei comigo, putz, eu já vi esse filme. E o fato é que o governo brasileiro é o maior comprador de toda a América Latina, o maior cliente de toda a América Latina. E o governo compra de tudo. Ele compra pastas de dentes, ele compra mochila escolar, ele compra meias,
cuecas. Isso mesmo, ele compra cuecas para os militares conscritos, aqueles militares que prestam serviço militar obrigatório, compra farda, não só farda do militar, mas fardas escolares. Ele contrata praticamente todo tipo de serviço, grande, pequeno, obras pequenas, médias e grandes, computadores, roupas, energia solar, enfim, a lista é enorme. Estamos falando de 5.511 municípios, cada um deles com várias secretarias. 26 estados e um Distrito Federal, todos com várias secretarias. Estamos falando do governo federal e seus ministérios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, são centenas de milhares de órgãos, cada um com suas respectivas demandas. Eles precisam comprar dos mais variados serviços, bens e realizar obras, e uma dessas necessidades pode muito bem ser a sua. Só no ano passado, o governo federal realizou mais de 10 mil licitações, segundo o portal da Transparência. Dessas, 1.094 foram de licitações inexigíveis, ou seja, não precisava de licitação, foi uma compra direta. 234 foram licitações desertas. Olha para mim, sabe o que é uma licitação deserta? Licitação deserta é quando o governo abre o edital e ninguém aparece para fazer um lance. Se sua empresa chegasse e fizesse um único lance, sozinha, venceria a licitação. E ainda existe a Lei Complementar 123. Essa Lei Complementar ela surge para dar uma regra especial, mais benéfica, para as micro e pequenas empresas. Nossa, são muitos detalhes. E é por isso que licitação é um negócio tão complexo, tão trincado. Mas é aí onde mora a oportunidade. Por que oportunidade? Porque se é complexo para você, é complexo para os outros também. Mas se você tiver o conhecimento dessa receita de bolo, a sua vantagem sobre a concorrência será incrível. Mesmo que você não tenha o menor preço, você pode desclassificar a concorrência, legalmente falando, por falta de conhecimento da parte deles e ganhar a licitação. Dá uma olhadinha no depoimento dessa minha cliente. Oi, eu sou Consuelo Coelho, diretora da Clínica Vida e Saúde Carpina, e vim comentar com vocês sobre a minha experiência com licitação que ocorreu recentemente. Nós recebemos um e-mail, acredito, não me lembro exatamente como foi que soubemos da informação, porque foi a minha secretária que recebeu, nos convidando para participar de uma licitação na área de medicina do trabalho. E essa licitação envolvia exames laboratoriais e outros exames na área de medicina do trabalho. Só que eu nunca tinha participado de uma licitação, então obviamente a gente tem que pedir ajuda a quem sabe. Foi quando eu chamei meu amigo advogado, Nelson França, e foi um diferencial. Realmente a questão é essa. Quando chegamos lá, só era nós, da Clínica Vida e Saúde, e outra empresa. E a outra empresa até tinha valores melhores nos exames que nós tínhamos em comum. Porém, graças à assistência de Nelson, nós ganhamos porque a outra empresa não apresentou toda a documentação. Mas nós, sim, estávamos com a documentação perfeita, tudo em dia, tudo no prazo, e ganhamos essa prova para poder participar e prestar serviços ao SESI de Pernambuco. Isso representa um aumento imediato no seu faturamento e, claro, um aumento na sua empresa. Ou se você quer atuar como consultor de uma empresa, você pode simplesmente mostrar essa oportunidade para o empresário que vai te contratar como consultor. Surgem diariamente de 300 a 900 editais todo santo dia no Portal Nacional de Compras Públicas. Está lá para você ver. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que você abriu o portal de compras públicas e daquelas, 600 licitações, por exemplo, que publicaram hoje, 400, 700, não importa. Nenhuma delas é para o seu ramo de atividade. Nenhuma. Nossa, isso é difícil de acontecer, mas vamos imaginar, nada é para o seu ramo de atividade. Mas você encontrou um edital de um estado qualquer querendo trocar os pneus das viaturas da Polícia Militar. E esse contrato está estimado, vamos imaginar, em 2 milhões de reais. Só que você não trabalha com pneu. Mas mesmo que você não trabalhe com pneus, mesmo que você não tenha uma empresa de pneus, mesmo que você não tenha empresa nenhuma, no caso dos consultores que estão assistindo isso aqui, ainda assim você pode imprimir esse edital, levar para uma empresa que trabalhe no ramo de pneus, mostrar que você pode sim, como pessoa qualificada, certificada, preparar a empresa dela para participar da licitação e te pagar, por exemplo, 5% do valor, se você vencer a licitação.
Veja o risco que o empresário do ramo de pneus está correndo. Risco zero. Ele está correndo o risco de assinar um contrato no valor de R$2 milhões com o Estado se você ganhar a licitação. Ora, se você ganhar e der a ele R$2 milhões em faturamento, ele vai dar 5% rindo para você. Agora, faz os cálculos. Quanto é 5% de 2 milhões? Pronto. Essa é a sua comissão. Você se acha capaz de fazer isso? Talvez no momento não. Mas com o treinamento certo, nenhum soldado tem medo de usar as armas que tem. Se você é dono do seu próprio negócio e quando sair a licitação na sua cidade, no seu estado ou no outro estado, não importa, em qualquer parte do país, a sua lucratividade vai bater no teto. Pode acreditar, você consegue, se tiver o treinamento correto, você vai vencer. Talvez não todas, mas o suficiente para multiplicar o crescimento da sua empresa. E é aqui que eu quero te apresentar a certificação especialista em licitações. Nós vamos te capacitar, vamos te treinar, vamos te dar uma certificação para que você possa atuar nesse gigantesco mercado de licitações, tanto como empresário, se você já tiver o seu próprio negócio, tanto quanto consultor, caso você não tenha a sua empresa ou até tenha, mas queira ajudar outros empresários a vencer em troca, claro, de uma comissão. Pare agora de implorar para que o seu público-alvo entre na sua loja, faça uma compra, compre o seu bem ou compre o seu serviço. Procure o cliente que já está procurando o seu bem ou o seu serviço. Ele quer contratar. E digo mais, esquece essa falácia de que o governo compra, mas não paga. Isso já foi assim muito tempo antes da lei de responsabilidade fiscal. Agora, o governo só pode lançar os editais se já houver a verba destinada para aquela compra ou para aquela contratação. É lei. Se o prefeito, por exemplo, fizer essa compra e não pagar, ele pode ser responsabilizado, não só civil, como penalmente. E nós ensinamos isso dentro da certificação também, como fazer pressão. E se você entrar agora para o nosso treinamento, você só vai pagar 12 parcelas de R$ 39, ou à vista por R$ 400. É a melhor relação custo-benefício do mercado e nós já estamos atualizados com a nova lei de licitações, a 14.133. Convenhamos, R$ 39 por mês não chega nem a ser um risco para você, não afeta seu orçamento negativamente. Mas se você entrar agora, você corre o sério risco, seguindo o nosso treinamento, de sofrer o efeito colateral de assinar o seu primeiro contrato com o governo. A primeira parte do nosso treinamento é uma teoria, para que você possa ganhar segurança, entender o contexto da licitação, mas a maior parte do nosso curso é conhecimento prático, onde você vai ter acesso a modelos, a avisos de como você vai analisar o edital, você vai ter um checklisting para preparar a sua empresa ou a empresa do seu cliente na fase da habilitação. Você vai saber exatamente onde está pisando. E no final você ainda vai ter a certificação para pendurar na parede como especialista em licitações. Tudo isso por apenas R$ 39 por mês. Qual é o risco que você corre? O risco de ficar de fora? O risco da sua concorrência sair na sua frente? Bom, por lei eu ainda tenho que te dar 7 dias de garantia. Se você entrar, testar, estudar e não gostar da minha voz, da cor da minha camisa, se você não gostar dos slides da aula, se você não gostar de qualquer coisa, em 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Risco zero. Então, clica nesse botão aqui abaixo, ou talvez esteja aqui do seu lado, não sei, mas vem fazer parte da turma dos alunos certificados pela Escola de Negócios Jurídicos. Agora, preste atenção. Os concorrentes oferecem cursos de licitação de R$ 1.500 a R$ 2.500 por aí no mercado. Esses cursos são bons? São, mas eles não são focados na prática. O nosso é muito mais barato, tão completo quanto, eu garanto isso para você, e ainda focado na atividade prática, no dia a dia, no campo de batalha das licitações. Eu estou te dizendo isso porque esse valor promocional de R$ 400 não vai durar muito tempo. É só uma oferta inicial para o mercado. Depois a gente vai sim acompanhar esses 1.500, 2.000, 2.500, provavelmente num ritmo muito rápido. Por isso, aproveita essa oferta inaugural de R$ 400 ou 12 vezes de R$ 39. Depois que a primeira turma fechar, nós vamos abrir uma outra imediatamente. Não tem essa história de, essa é a última turma do ano. Não, imediatamente abriremos outra, só que com preço mais elevado. Por isso, clica no botão agora, antes que seja tarde demais. E como será essa primeira turma da certificação que estamos abrindo agora? Bom,
Essa turma, além da parte teórica e além dos modelinhos e do checklist, terão encontros ao vivo comigo. Encontros para que eu possa verificar se você seguiu o checklist direitinho e principalmente para tirar suas dúvidas no que diz respeito às licitações que você vai participar. As próximas turmas provavelmente terão uma gravação desses encontros ao vivo, mas não vão conseguir tirar as dúvidas. Eu tenho certeza que nesse exato momento, em algum lugar desse Brasilzão de meu Deus, tem alguém preparando um edital para o teu bem ou aquele serviço que você presta, naquela área que você atua. E você pode aproveitar essa oportunidade e fechar o seu primeiro contrato com o governo de forma segura, através da nossa certificação, com a nossa orientação. E tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 39. Vejo você na área de membros.